começar a conversar então? Vamos. Só quero mandar um abraço pro Cristiano Darius ali e falar para ele perguntar se a família vai bem, né? É isso aí. Vocês vivem falando do meu ego, né, o Bruno Muck? O que tu achou da minha máscara? O bom é que tu tá prevenido, né? Tu usa uma em cima da outra. Mandar um abraço pro pessoal lá da Malhas Ponto por Ponto aí no Cidade Nova. Pertinho do Risso aí, viu? Só cruza ali, cruza a RS, o pessoal tá fabricando. Tá aqui, ó, apresentado. Gostei, ficou bem legal com o novo layout do teu canal. Ficou bem bacana. Não, e o negócio é esse, né? O eu troquei o layout, coisa que eu gosto de fazer, mas fazia um tempo que eu estava me controlando para não mudar o layout. O pessoal já disse: olha, Gilberto, fizemos um presente para ti. Aí ganhei essa máscara e até nos vídeos eu coloco, vou ver se eu coloco também depois ali na descrição a forma como o pessoal pode procurar a turma das malhas ponto por ponto. Ó, a família tá esperando o show do Pelanza sem grife do Risso. Pois é. Já usei muito calça colorida do Restart. Muito bem. Nuno Muki, vamos começar a conversar pelo quê? O senhor decide. Acho que vamos pelo grau de relevância, né, Giba? Então, começamos falando sobre os casos de Covid confirmado, pode ser? Pode ser. Pois é, essa semana, né, o Caxias divulgou, mais precisamente ontem, o Caxias divulgou casos de coronavírus confirmados no grupo de atletas. Jogadores foram testados, segundo o Caxias, no dia 22. Naquele teste, eles já haviam apresentado que estavam imunes ao coronavírus, ou seja, já estavam curados e já tinham contraído o vírus. 2 atletas já tinham sido confirmados. Então, o Caxias naquele momento não divulgou, mas ontem fez uma nota oficial à imprensa e acabou relatando sobre isso. E mais um que está ativo, né? No dia 30, esse jogador apresentou sintomas, conversou com o departamento médico, fez o teste e foi confirmado Covid-19 no jogador do Caxias. Então foi afastado o atleta, o grupo que estava com ele também foi afastado, fizeram um teste, ainda não teve um laudo confirmado do resultado do teste Covid-19, então o Caxias afastou ainda. Hoje realizou em todo o grupo de atletas o teste para a terceira bateria do Caxias, né, do teste coronavírus. A primeira foi lá no dia 8, para poder começar os treinos, aí houve a suspensão dos treinamentos, né, os treinos foram suspensos pela bandeira vermelha, e agora retomando, quando retomou as atividades, no dia 22, foram testados e 2 já haviam apresentados. Até o nosso telespectador está perguntando, sabem quem é o jogador? Não, o clube não externa, né? E como é em hospital também, o direito é do paciente, né? Então, quando o jogador se manifestar, a gente pode falar. Caso contrário, eu entendo que não é adequado falar. Eu acho que também não vai mudar muito essa história. A gente sabia, né, e você especificamente nos trazia aqui via WhatsApp os nomes dos jogadores, os 2 primeiros, 2 titulares do Caxias, agora mais um semi-titular, mas acho que não vai mudar muito. O principal que é os 2 primeiros já estão curados, esse terceiro tem um caso ativo e é bem na verdade o seguinte, isso vai ao encontro do que eu falava quando teve a questão do João Paulo no Juventude, que é a necessidade de fazer testagem e retestagem, mas isso aí eu não estou descobrindo a pólvora e nem estou tendo uma opinião muito diferente dos demais analistas, né? A gente sabe que para viabilizar a volta do futebol vai ser preciso testar e retestar. E isso vai fazer parte da nossa realidade nos próximos meses. Isso não inviabiliza a participação de todos os atletas, mas é importante falar, né, Muki, que a gente está conversando muito sobre a necessidade de fazer treinos táticos e técnicos já com a realização de coletivos. Se tivesse o coletivo rolando, certamente seria um problema maior, uma preocupação maior, já que esses jogadores que contraíram poderiam, com mais facilidade,
transmitir o vírus para os outros jogadores. Como está havendo esse trabalho mais individualizado, fica mais fácil, né, da gente fazer o rastreamento, a gente não, né, o pessoal do clube fazer o rastreamento de quem circulou com eles dentro do elenco, dentro dos trabalhos, e fica mais difícil o contágio, porque muitos jogadores sequer comparecem no clube no mesmo período, né? Essa que é a verdade. Agora, vamos repetir, num trabalho com treino coletivo, aí é o seguinte, o cara que porventura contraiu o vírus ontem, hoje, sei lá quando, na farmácia, no supermercado, bom, esse aí está com uma chance maior de passar para os seus colegas. Eu bato muito na tecla, Giba, e sempre quando eu vou falar, eu digo que não adianta eu fazer o teste hoje, pela tarde, e contrair o vírus de noite. Então eu não posso realizar treinamento coletivo. Então, a gente tem que entender esse momento das autoridades. Em relação ao vírus, a gente está sempre uma semana atrasado, porque os sintomas começam a aparecer no segundo, terceiro dia. Uma semana e, quiçá, 2 semanas, né? Porque as medidas repercutem até... Porque alguns testes podem dar negativo e daqui a pouco dá positivo, né? Então, exatamente. Por isso que a gente está sempre atrasado em comparação ao vírus. É uma situação complicada. Eu jamais vou colocar a saúde atrás de qualquer outra questão, só que a gente está falando de um momento em que os clubes já queimaram toda a gordura que poderiam queimar no aspecto econômico, no aspecto financeiro. E, ao mesmo tempo que tem que lidar com os cuidados sanitários, tem que lidar também com essa necessidade que os clubes têm de se manterem ativos, não quebrarem, não desempregarem. Enfim, é uma equação complicada de resolver. Ao contrário da gente, eu estou vendo que está com mais bochechas, Bruno Mucchi, eu também estou. Tirei a barba para ver se diminuía, mas não adianta. O isolamento social serviu para retomar um pouco mais as bochechas, né? Mas a gente perde com o passar do tempo. É verdade. Mas é isso aí, né, Bruno Mucchi? O que tem mais rolando no Caxias ainda? Sobre o Caxias, né? Vale a gente lembrar que segue mantendo essa rotina de treinamentos físicos, né? Treinamentos individuais. Aguarda um posicionamento, por exemplo, do próprio governador, que já chegou a levantar a possibilidade de treinamentos com bandeira laranja, né? Então, mas eu prevejo que pelo menos nas próximas 2 semanas, pelo discurso que o Eduardo Leite vem trazendo, que provavelmente isso não vai acontecer, né? Mas o Caxias aguarda essa situação. Não tem nada definido sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então é mais uma situação que o Caxias aguarda a definição. Os clubes da Série A e da Série B devem começar o campeonato em agosto. A Série C solicitou para que comece em agosto também. E o da Série D ainda não tem nenhuma movimentação, né? Então a gente aguarda esse posicionamento, talvez amanhã ou depois, ou durante a semana que vem, aconteça algum posicionamento sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Caxias aguarda a situação também e acredita que vai voltar, né? Sobre o Caxias ainda, Giba, a campanha Honradores da História, a campanha do Caxias, que tem o quê? Menos de um mês, já arrecadou mais de R$200 mil, então o Caxias está indo bem com essa campanha, né? Fez até inclusive uma camisa em homenagem à conquista do Gaúcho de 2000, e quem doar também pode ganhar essa camisa, né? Então são atitudes que o Caxias está realizando. Hoje à tarde, alguns torcedores do Caxias defendem a possibilidade de que acabe o Gauchão e o Caxias seja confirmado como campeão. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, ele concedeu entrevista à Rádio Guaíba. E até o nosso colega Rafael Pfeiffer, da Guaíba, chegou a abrir aspas, né, para a frase do Luciano Oxman, dizendo que depende de uma aclamação. Todos os clubes têm que concordar com o Caxias sendo aclamado campeão. Nesse momento é improvável, porque a gente sabe que, por exemplo, a equipe do Brasil de Pelotas é contrária ao Caxias se declarado campeão. Como não tem rebaixamento, não tem campeão. É o que defende o presidente da equipe de Pelotas, do Chavante. Então, o presidente do Brasil já não concorda com isso. Então é algo que vai ser debatido. E a data limite, Giba, e quem está nos acompanhando para o Gauchão voltar, é 26 de julho, né? Aí poderia acontecer as 3 datas, que ainda restam na fase classificatória, e caso houvesse necessidade, né, caso o Caxias, por exemplo, não conquiste o segundo turno também, poderia jogar em datas de Copa do Brasil. Então é o que está planejando a Federação Gaúcha de Futebol para não intercalar também com a disputa do Campeonato Brasileiro.
Abraço pro Wallacer, abraço pro Márcio Vitória, abraço pro Jacó Medeiros, pro Daniel Félix. O Daniel Félix pergunta se tá frio aqui. Acho que ele tá de sacanagem, porque ele tá em Porto Alegre no home office dele, e a gente sabe que Porto Alegre tem normalmente de 3 a 4 graus a mais de temperatura. Tá frio, mas aqui tá mais frio. Eu confesso que eu não vi o termômetro antes de entrar no ar, mas deve estar uns 4 graus aqui em Caxias do Sul. Aí no Rio está menos. 5? Aqui no Rio, como tem uma lagoa perto, Giba, cai para 3. Pois é. Abraço para minha filhada, a Gabriela. Aqui, ó, antes da gente passar para o Juventude, abraço para o Elivelton. Elivelton lá em Manaus, onde eu tenho até o fã-clube, viu, Bruno Muck? Porque o pessoal me manda seguido as mensagens, gol dos caras. O Wallace tá falando aí, eu tenho até uma camisa do Wallace da época do Criciúma, camisa 16. É verdade, eu ganhei a camisa e como não me servia, repassei. Era para ser pro Rodrigo, né? Como não coube no Rodrigo também, essa é a vantagem de ser o menor, né? Não era à toa que os guris chamavam o Wallace de carcassinha, né? Magrinho, imagina nesse frio, agora tá sofrendo. Aqui, ó, o Juliano, essa questão que está acontecendo de plataformas de streaming substituindo verbas de TV é muito preocupante para os clubes menores, concordam? Em gênero, número e grau, e não apenas para os clubes menores. Vai ter muito clube grande que vai quebrar cara. Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente sabe que tem 2 grandes clubes, mas que tem uma repercussão menor do que a do Flamengo. O Flamengo, talvez o Corinthians, e olhe lá, tem uma bela condição de fazer repercutir nas suas mídias sociais e fazer a turma doar, né? Tem como no superchat do YouTube a turma dar um dinheirinho. Aliás, eu não fiz isso ainda, mas o pessoal faz, né? Quem tá acompanhando a live, se quiser doar dinheiro pra gente, a gente passa o número da conta. Né? Só desse jeito. Mas enfim, a gente sabe que os clubes, os principais deles, têm um poder de repercussão e de transformar isso em dinheiro muito maior. Porém, todavia, contudo, entretanto, depois a gente já parte para um estágio do futebol brasileiro que tem muitos clubes que até podem fazer grana, desde que estejam jogando bem. Isso eu ouvi hoje alguém falando, acho que foi no Sala de Redação, o pessoal falando, e eu concordo muito com a ideia, viu, Muck? Essa questão do streaming é boa quando os clubes estão na crista da onda. Quando a turma está mal, o torcedor não vai estar tirando dinheiro para ajudar o clube, né? Na grande maioria das vezes. Então, aquela verba da TV, ela já é uma verba garantida. Jogando bem ou jogando mal, tu vai ganhar X por ano, pode dividir aquilo por mês, né? Normalmente existe um parcelamento do pagamento. Tu sabe que vai contar, sei lá, com 10 milhões por mês. Agora, se tu tá mal, e se tá num período como esse da pandemia, com 3, 4 meses sem futebol, como é que faz? Se não tiver jogo, não tem como faturar com streaming. Então é complicado. Eu já ouvi essa manifestação, tu comentou que acompanhou no Sala de Redação, eu ouvi na Atlântida já com o Luciano Potter, e eu concordo em gênero e grau com ele, porque ele diz que agora todo mundo tá querendo ver o Flamengo, né? Mas quem disse que ver o Flamengo na época do Hernani, na época do Paulinho, na época do Williams, naquela época ninguém queria ver o Flamengo. É a mesma coisa do Corinthians agora, quem é que quer ver o Corinthians, que não tá por cima da onda nesse momento, né? E outra coisa que eu defendo, Giba, eu sou representante de um time do interior. Eu vou receber o Grêmio, por exemplo, para jogar contra mim. A TV me oferece 800 mil reais para esse jogo. E eu vou ter condições de fazer na minha plataforma online, caso eu não queira esses 800 mil reais, porque a TV, por exemplo, para a disputa do Campeonato Gaúcho para os menores, já garante 1 milhão e 200. Eu posso sim conseguir mais. Aí depende de como eu vou vender, como eu vou fazer meu jogo de cintura, depende de como estará a minha campanha, a campanha do adversário, mas eu acho que, principalmente para os pequenos, e aí eu concordo contigo, nesse momento é um tiro do pé. Não, e tem aquele negócio, né? A gente está falando dos pequenos num gauchão, por exemplo, eles vão lucrar nos jogos contra a dupla Grenal. Normalmente um jogo em casa e um fora. Em linhas gerais é isso. Aí tu vai receber o Inter no teu estádio, ou o Grêmio,
eles disputando uma Libertadores, botando o banguzinho naquele jogo, e aí ao mesmo passo que tecnicamente tu ganha mais chance naquela partida, também perde muito da atratividade para o torcedor ir assistir. Então eu sinceramente acho que isso é bom para os gigantes. Até os grandes podem quebrar a cara com essa aí. E se muda o regulamento, Giba, eu enfrento o Internacional no Beira-Rio. Eu só enfrento um time. Mas ainda assim vamos contar que isso acontece, sim, mas é raro, né? Normalmente tu pega ou o Grêmio em casa ou o Inter em casa. Abraço pro Marcelo Alves, gurizada. Ai, a dita cereja do bolo do Juventude. Também a Bruna Cipolato não quer que eu mande um abraço para a turma de Manaus. Tá bom, vamos lá. O Muque, vamos mudar para o Juventude, até porque o Caxias está nesse período que a gente falou, tranquilo, né, com a campanha de honradores na história, tendo que fazer testagem e retestagem de jogadores, vez por outra acaba sendo pego no exame do Covid-19, mas a bem da verdade fica só de butuca para saber se vai ser declarado ou não campeão gaúcho. Só para falar sobre um toque que tu deu aí, o presidente do Brasil de Pelotas, o Ricardinho Fonseca, é contra e diz que se não tem rebaixado não pode ter campeão. Com todo respeito, é uma comparação extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Um rebaixamento traz prejuízo para equipes que teriam no campo a condição de brigar para não cair. O título, e que seria um título simbólico, um título moral, não traz prejuízo a ninguém. Então, isso para mim cheira como duas coisas. Primeiro, a frustração de não ver o Pelotas ser rebaixado. O Pelotas estava se encaminhando para isso. E o medo da incompetência de um clube que está na Série B e durante boa parte do campeonato brigou para não cair, ver que tem um clube que luta com dificuldades como o Caxias, que é um grande clube, mas tem orçamento de Série D. E o Caxias, não só nesse ano, mas nos últimos, tem sido muito mais competente que o Brasil para fazer time no gauchão. Talvez isso exemplifique o quanto alguns dirigentes têm dificuldade de fazer time e alguns não querem passar o constrangimento de ver um Caxias que é o time que tem maior pontuação somando todas as fases da competição. O pessoal não quer ver, não quer que os outros vejam que esses times, mesmo com menos grana, faz melhor time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Duas coisas, Giba, para falar. Primeiro, um abraço pro resenheiro ali, o Douglas, que apareceu aí, e também o pessoal do Fala Galo, que Fala, Galo! Muito bacana, do pessoal lá do Atlético Mineiro, acompanho o trabalho deles, fazem um trabalho muito bacana, e aliás, sigam a página deles lá no YouTube, porque o Galo tem um novo investidor, Giba, e vale a pena acompanhar o que será do Atlético Mineiro daqui em diante, porque pode ser que traga bons frutos para a equipe mineira. Ou pode ser que daqui a pouco vire um Cruzeiro, né? Vamos aguardar também os capítulos. A Bruna Cipolato trouxe um ponto muito importante que nós dois esquecemos. A gente tem uma internet aqui no Brasil que é dita 4.5G, 5G em alguns locais, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Se eu for lá para minha avó, lá em São José do Ouro, eu não consigo assistir um jogo pelo YouTube porque não teria condições, mas entrega mal e mal 3G. Então tem que pensar nisso também. E outra coisa, não é todo mundo que tem uma TV dessas aí de, como é que é, Smart TV, né, que faz, tu consegue espelhar o teu telefone nela e daqui a pouco tá vendo um jogo ancorado pelo telefone, mas que tá ali na TV, né, ou mesmo algumas que tem conexão direta, não é todo mundo que tem isso. E ver jogo no celular é um saco. Eu já espelhei TV de lojas de eletrônicos assistindo a tua página. Olha só. Vamos falar do Juventude? Vamos falar do Juventude, que assim como o Caxias realizou ontem uma nova rodada de testes. E o Juventude não obteve testes positivos para coronavírus nessa nova testagem. Aliás, Giba, até trazer um ponto. Conversando com os dois lados, tanto Caxias quanto Juventude, alguns me passaram que o teste, que eles entendem que o teste mais confiável de Covid-19 para detecção do Covid-19 é pelo sangue, não com aquele palitinho no nariz. Sim. Eles podem enganar muito, então é o que eles estão entendendo dentro do próprio Caxias e do próprio Juventude. Retornando para o Juventude, mais uma rodada de testes, mais uma bateria de testes no estádio Alfredo Jaconi, sem resultados positivos, e o Juventude
Eu perguntei para a assessoria de imprensa também, entrei em algum contato para saber como está o João Paulo, né? E o João Paulo segue sem sintoma nenhum, mas vai permanecer pelo isolamento até o fim da próxima semana, quando será testado novamente. Se estiver tudo ok, não estiver mais com a presença do vírus, ele já não ficará mais em isolamento, retornará e irá fazer as atividades. Ele segue fazendo as atividades, mas nesse momento em casa. Então, para o torcedor que está preocupado, assim como os do Caxias, né, que a gente tem informação, está tudo certo com o João Paulo e com os 3 do Caxias, 2 já estão treinando porque já passaram e o que está ativo está bem também. Muito bem. Em relação a grupo de jogadores, chegou a hora das dispensas ou chegou a hora de, como falou o nosso internauta antes aí, se apresentar a cereja do bolo? Chegou o Bispo. Gabriel Bispo, jogador de 23 anos, que assim que desembarcou em Caxias falou, meu Deus, né, pro frio, saiu de 30 graus e chegou para 3 graus, né, imagino o baque, uma pessoa nova que fez sua carreira fora do Rio Grande do Sul e chega, se depara com essa temperatura. Nesse momento, pelo que eu sei, o Juventude avalia o elenco, ainda não acontecerão dispensas, porque o Pintado quer ver pelo menos esses atletas jogando, para ver o que pode contar. E houve algumas sondagens para alguns jogadores, só que é, por exemplo, eu quero a partir de tal mês. Então, por enquanto, não tem nada, né? Porque está muito incerto esse retorno do futebol. Então, vão acontecer algumas saídas do Juventude, mas por enquanto ainda está incerto. Sobre o Juventude, a direção solicitou a presença do Pedro Kenny e do Ed Carlos. Então eles retornam a Caxias do Sul até domingo. Na segunda passarão pelos testes de Covid-19, apresentando resultado negativo, já se somam ao elenco e irão realizar treinamentos. Por enquanto, a direção conta com esses jogadores. A gente lembra que o Ed Carlos teve uma sondagem recentemente, mas ainda não deixou o clube, não houve nenhuma proposta oficial. Então, são jogadores que devem integrar o elenco do técnico Pintado a partir da próxima semana, obtendo resultado negativo nos testes de Covid-19. O Juventude precisaria saber quando é que retornaria a Série B, mais até do que o Gauchão, porque poderia ter um hiato muito grande entre o Gauchão e a Série B. Bom, o Juventude já sabe quando volta a Série B do Campeonato Brasileiro, e isso é muito bom, tanto no trabalho que faz para contratar, quanto até para fazer uma leitura e dispensar alguém para abrir vaga. Mas era muito necessário para o Juventude saber, né, de quando que voltaria. Não foi desmembrada a tabela, mas é dia 9 de agosto, né? Posso trazer uma informação que eu não publiquei nem no Twitter ainda, Gil? Opa! Depois que isso aí foi pro ar no YouTube já vai ser velho, mas fala aí. Mas o Juventude estuda sair do Rio Grande do Sul para realizar treinamento. Já estuda, sim. Já pensa essa possibilidade. Porque, pelo que o Juventude tem de informação, a Série B deve começar no final de semana, no dia 14. Dia 14. Porque foi uma das exigências dos clubes da Série B para que começasse um final de semana depois, para dar tempo daqueles, por exemplo, que disputam campeonatos em São Paulo, poder ter um tempo a mais para treinar. E algumas outras solicitações, como mais lugares em viagens, ajustes no calendário. Por exemplo, se o Juventude for fazer um jogo no Nordeste, que possa fazer um jogo contra o CRB e também contra o CSA, para poder matar 2 jogos lá de uma vez só e quando vier para cá poder fazer 2 aqui. Então, tem situações que a CBF trabalha ainda. O Juventude aguarda como vai funcionar daqui em diante. A gente sabe que estamos vivendo aqui em Caxias do Sul e no Rio Grande do Sul inteiro momentos complicados em relação à pandemia. Serão 2 semanas difíceis. Então, o Juventude aguarda e após essas 2 semanas, se não houver nenhum posicionamento, por exemplo, o Campeonato Gaúcho volta, se não tiver nenhum posicionamento nisso, o Juventude pode sim ir para outro lugar que esteja permitido o treinamento, Santa Catarina, mas ainda é algo que está sendo estudado. Mas o Juventude sim, já pensa porque tem consciência que a Série B vai começar na metade de agosto. Então o Juventude já pensa na possibilidade de deixar o estado do Rio Grande do Sul, caso não haja liberação para treinar aqui em solo gaúcho. E tem que se preparar para o que tem na mão, né? E na mão é a Série B. O Gauchão eu já tenho até dúvidas, abraço professor Pingo, já tenho até dúvidas se vai voltar o Campeonato Estadual. Eu tive já há algum tempo bem confiante nisso, hoje já estou muito reticente quanto a esse retorno. Agora o Juventude tem a possibilidade de, então, na metade do mês de agosto, jogar uma Série B. E para essa Série B, ele pode
esse esquematizar da seguinte forma: não pode ter treino coletivo no Rio Grande do Sul, não pode ter jogo de futebol no Rio Grande do Sul, mas pode começar a Série B com o Juventude jogando fora de Caxias do Sul, inclusive, escolhendo uma outra sede e jogando a competição. Então vai ter que, logicamente, procurar também algum lugar para treinar, e acho que está tudo dentro dos conformes. Agora, o que vale para o Juventude e o que vale para o Caxias é que é também importante que se tenha uma definição quanto ao Campeonato Gaúcho. Não estou dizendo para começar amanhã ou depois, mas se vai começar daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, lógico que põe-se para mais alta, né, essa estimativa, e não para mais baixa. Mas tem que ter um norte. Ou então que se diga, esse negócio de, não, igual falava antes o presidente da federação, se não tiver condições de começar dia 26, a gente fala para começar dia 2. Não! Se define logo quando que vai ser o prazo final e se define se o governo do estado vai aceitar esse prazo. Definiu-se dia 26 como a deadline. Tá, perfeito. O governo tem que responder se aceita essa deadline. E se não for possível aceitar essa deadline, avise os clubes para que os clubes, os que têm competição nacional para jogar, que se preparem para essas competições, e os que não têm, que encerrem a temporada, porque senão esse prejuízo vai aumentando cada vez mais. Ao invés da ponderação, vai ficar a conta, o boleto para pagar. Eu diria também, Giba, que mais importante ainda, ou tão importante quanto essa definição se vai retornar ao Campeonato Gaúcho, é sobre a posição do governo, se irá poder ter treinamentos coletivos no Rio Grande do Sul. Então também para o Juventude ter alguma definição, né, se poderá ou não treinar em solo gaúcho com contato. O Matheus Brandalize pergunta, né, se vem mais alguém para o Juventude. Por enquanto, nesse momento, não. Chegou-se a especular, principalmente na imprensa do Recife, sobre um atacante, o Pedro Henrique, Pedro Maranhão. Mas o que se fala? Que a gente sabe que existem terceiros interessados em negociações, né, os famosos intermediários, e também existe os empresários que querem colocar o atleta em outros clubes para ganhar oportunidade e rodagem. Então, o Juventude sabe que esse atleta é jovem, mas por enquanto não tem interesse em contar com ele. Foi um jogador que foi oferecido ao Juventude, até porque o Juventude vai disputar uma Série B, e o Sport, enfim, acho que foi até o empresário do atleta, um intermediário, não tenho a certeza sobre isso, mas esse atleta foi oferecido ao Juventude e não existe possibilidade de negociação por enquanto. O Juventude tem conhecimento que, do jeito que está, principalmente para atacantes, não precisa ninguém, só se acontecer algumas saídas que não estão previstas nesse momento. Ou alguma situação, por exemplo, aquele jogador, aquela cereja do bolo que o ouvinte antes, ou melhor, o telespectador perguntou ali, está dando mole no mercado, vem por custo baixo, aí sim pode acontecer negociação, mas por enquanto nada concreto. É isso aí, um abraço pro Marcelo Rocha, que entrou agora, certamente para ver esse teu visual aí de boneco de neve. Deixa eu ver aqui, tinha um outro internauta que tinha perguntado aqui, eu quero ver se eu acho o nome dele. Tinha perguntado sobre o Naldo. Não veio o Naldo. Nunca existiu essa possibilidade de vir o Naldo. Isso foi sonho de uma noite de verão. Eu não vou achar aqui. Mas tudo bem. Quem perguntou, sinta-se respondido. Hoje não tem nenhuma possibilidade. Se amanhã terá ou não terá, eu não sei. Eu não aprendi ainda a jogar búzios nem ler carta, viu, Bruno? O resenheiro ali, o Douglas, perguntou sobre a parceria que ligaria o Juventude a um clube belga, né? A parceria com o Cláudio Mutsumura, Cláudio Mutsumura. Ele é da CSR Sports, que é do César. O César é um investidor também de atletas. E o Cláudio, ele se dá muito bem com relações no futebol internacional, com um clube belga e com um clube também do Japão. Então essa parceria está firmada, essa parceria está concreta. O que acontece? A pandemia acabou atrapalhando, né? Os representantes dos clubes belgas, do clube belga e do clube japonês, iam vir a Caxias do Sul em março, no fim de março. Como houve a pandemia, acabou travando tudo, né? Eles iriam conhecer aqui
as dependências do Jacone para firmar a parceria. Então, por enquanto, estão apalavrados, mas não ainda oficializados. Mas o Cláudio já ajuda, desde já, junto com a LA Esportes, o Juventude em contratações e também na montagem do elenco. O Marcelo Rocha diz que tu parece um francês ou o João Kleber na melhor fase. Ah, meu Deus do céu, que isso, companheiro, é isso. Acho que foi por hoje, né, Bruno Mucchi? Acho que sim, né, Giba? Tá na hora da novela já. Tá chegando o Pereirão. Chegando Pereirão. Então tá, aqui ó, a gente começou essa live falando do Caxias, quem de repente torce pro Caxias e pegou pela metade já no Juventude, a live vai estar daqui a pouquinho no YouTube, quem quiser acompanhar tudo na íntegra, no YouTube tem isso e muito mais no canal Giba Narrador. Em breve, Bruno Mucchi também estará no YouTube. É isso, Mucchi! É isso aí, Giba. Obrigado para quem nos acompanhou aí e para ti também, obrigado pela companhia. Tava com saudade de ti, Gilberto. Eu também. Eu tava vendo ontem um TBT nosso no aeroporto, Bruno. Bateu saudade. Mas a vida voltará ao normal em algum momento e nós estaremos juntos novamente, tá bom? Grande abraço, Mucchi. Um grande abraço à turma que acompanhou esse vídeo. Sempre lembrando, né, Mucchi? O que o cara tem que fazer quando entrar no canal? Giba Narrador. Primeiro, tu estás no canal aí, tá chegando aí agora. Te inscreve, ativa nas notificações aí, porque é muito importante pro Gilberto. E vamos dar like. Dá like e compartilha. Olha o Gilberto que tá falando sobre o Campeonato Gaúcho. Olha as notícias do Juventude, do Caxias. Segue lá, ó. Tá aparecendo na máscara dele, @GibaNarrador nas redes sociais e no Twitter, ou melhor, e no YouTube, o canal Giba Narrador, o canal que mais cresce no Rio Grande do Sul. Twitter, Bruno M. Mucchi, onde o cara fica bem informado também. Valeu, Mucchi, aquele abraço, um abraço a todos que estiveram com a gente aqui no Insta, e repetindo, daqui a pouquinho tá tudo isso no YouTube, canal Giba Narrador, aquele abraço, tamo junto!